Olá, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo Instituto Thaís Carmo. Este curso abordará a aromaterapia, desde a história até a utilização dos óleos essenciais no cuidado em saúde. Eu sou a Thaís, sou professora há mais de 30 anos, sou farmacêutica bioquímica, pós-graduada em farmácia homeopática, pós-graduada em saúde pública, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, tenho MBA em farmácia estética, sou mestre em educação e doutora em saúde pública. Deixo aqui o meu e-mail, para que se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, trocar alguma informação, e o meu Instagram. E o que é a aromaterapia? A aromaterapia é uma terapia que utiliza os óleos essenciais no cuidado em saúde. É considerada uma prática integrativa e complementar à saúde. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, o que quer dizer esse termo, prática integrativa e complementar à saúde. A aromaterapia tem crescido muito nos últimos tempos. As pessoas no mundo todo têm redescoberto o poder dos óleos essenciais. Por que eu falo redescoberto? Porque desde a antiguidade o homem se utiliza dos óleos essenciais e a gente vai ver isso daqui a pouco. E o que são as práticas integrativas e complementares em saúde? São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Então é isso, desde sempre o homem buscou ferramentas, instrumentos na natureza para tratar das suas dores, do seu sofrimento, das suas doenças. E a partir desta informação, a partir do que sempre foi utilizado, a ciência investiga. A ciência pesquisa e vai descobrindo aos poucos o que realmente tem evidência científica, o que nós podemos utilizar sempre baseado em evidência científica. Essas práticas, elas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e são bastante utilizadas para prevenir diferentes doenças, por isso que a gente fala que elas são utilizadas no cuidado em saúde, mas também podem ser usadas como tratamentos paliativos. No Brasil, essas práticas são reconhecidas e normatizadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 29 procedimentos reconhecidos pelo Estado brasileiro, pelo SUS, e que são procedimentos que são garantidos à população atendida no SUS. Então, se você é um adepto, se você acredita, se você quer utilizar uma prática integrativa em saúde, você pode exigir esse direito, porque é um direito seu ser atendido por profissionais de saúde e utilizar dessas terapias. Nós temos, então, 29 procedimentos, entre eles a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, o termalismo, a aromaterapia. Eu coloquei aqui em verde algumas das terapias que são restritas a profissionais de saúde, ou seja, somente médicos, farmacêuticos, biomédicos, devidamente capacitados, é que podem exercer essas práticas. Mas existem outras que não são exclusivas de profissionais de saúde, e a aromaterapia é uma delas. Então, o que eu preciso para ser um aromaterapeuta? Para utilizar ou para indicar uma terapia com óleos essenciais, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar para isso, eu preciso entender os óleos essenciais e preciso entender como fazer uma anamnese correta do meu paciente para que eu possa indicar com propriedade qual é o melhor óleo para queixa e para situação
para a condição daquele paciente. As práticas integrativas e complementares em saúde, elas têm origens diversas. Então, nós temos a medicina tradicional chinesa, que vem lá da China, a medicina ayurvédica, que vem da Índia, a aromaterapia, que vem da Europa, mas a gente tem toda uma tradição de fitoterapia no Brasil. Elas divergem muito em relação às práticas, elas divergem em relação à forma de explicar a doença, divergem no próprio diagnóstico, mas elas têm algumas questões em comum. Então, o que elas têm em comum? São todas terapias holísticas, ou seja, elas pensam o homem como um todo. Essas terapias não olham o homem como uma doença, mas elas interpretam e compreendem o homem na sua totalidade. Ninguém fica doente ao acaso. Na verdade, quando a gente tem uma doença, é porque existe uma série de fatores que interferem no meu organismo, na minha vida, nas minhas questões emocionais e que levam o meu organismo a sair de um estado de homeostase. As terapias holísticas, então, elas pensam o homem e tentam identificar todos os fatores que levam um indivíduo a adoecer. Todas elas falam do cuidado em saúde, então falam da responsabilidade que o indivíduo tem no seu cuidado. Na verdade, a gente não pode esquecer que a saúde, ela é decorrente de uma questão social, mas a gente precisa aprender ou reaprender a se cuidar. E nesse processo de cuidar da saúde, o autoconhecimento é muito importante. Saber identificar quando a gente tem uma alteração no nosso funcionamento, no funcionamento do nosso organismo, saber entender que alteração é essa, como é que a gente pode interferir, como é que a gente pode se cuidar e quando é que a gente deve procurar um serviço de saúde, um profissional de saúde, em decorrência da gravidade daquela alteração. E a aromaterapia? Essa é uma questão que sempre me perguntam. Nós temos evidências científicas da aromaterapia? Ela realmente é eficaz? É uma questão de acreditar na utilização dos óleos essenciais? Ou esses óleos vão ter um efeito independente da crença do paciente? A primeira vez que eu ouvi falar da aromaterapia foi na minha pós-graduação em estética e eu tinha muito preconceito em relação à aromaterapia. Para mim era uma coisa mística, era uma questão de sobrenatural, metafísica dos aromas. E, para minha surpresa, eu fui compreender que o óleo essencial nada mais é do que uma substância volátil. Na verdade, é um composto de várias substâncias que são voláteis, ou seja, que são formados de moléculas químicas que evaporam e que, quando a gente inala, elas alcançam a corrente sanguínea e, como toda substância química, tem um efeito biológico. E só tem um efeito biológico porque essas moléculas interferem em reações químicas que acontecem no nosso organismo. O medicamento, ele só age no nosso organismo porque ele é uma substância química que interfere nas reações químicas que acontecem no nosso organismo. Por isso que nós, profissionais de saúde, estudamos bioquímica, ou seja, a química da vida. E os óleos essenciais, apesar de, no Brasil, eles não serem, na sua totalidade, considerados como medicamentos, se eles forem utilizados no tratamento ou na aromaterapia, eles são considerados fitoterápicos, sim. Então, o fitoterápico é um medicamento que atua no nosso organismo. Por que eu falei na sua totalidade? Porque a gente tem óleos essenciais que podem ser usados como insumos alimentícios.
nós temos óleos essenciais que podem ser usados como cosméticos. E a gente vai ver todas essas aplicações durante esse curso. Eu trouxe para vocês 2 artigos que falam da eficácia da aromaterapia. Então, a primeira coisa é entender que realmente nós temos evidências que mostram a funcionalidade, a ação dos óleos essenciais no cuidado em saúde, e também aprender a ler esses artigos e conseguir entender como é que a gente vai usar esses óleos, como é que a gente pode usar os óleos baseados em informação científica. O primeiro artigo é um artigo publicado em 2010, ele foi escrito por um pesquisador chamado Lira e colaboradores, e o que eles avaliaram? A eficácia da aromaterapia na redução de níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação na área de saúde, que a gente sabe que é um problema, né? Os cursos, eles são muito... exigem muito do aluno, muita dedicação do aluno. Hoje, muitos desses alunos trabalham e acabam desenvolvendo um nível de ansiedade e estresse. Eles fizeram um estudo com 36 voluntários, um estudo duplo cego, ou seja, eles dividiram esses voluntários em 2 grupos. Para um grupo foi dado soro fisiológico, que é o grupo controle, e para o outro grupo foi dado um blend de soro fisiológico com 2 gotas de uma solução formada de óleos de lavanda, laranja azeda, lang-lang e cedro. E como é que esses alunos foram submetidos ao tratamento? Então, foram realizadas 7 sessões com 10 minutos de inalação. Isso é importante, né? Vamos começar a entender que óleo essencial não é para sempre, não é muito, que a gente tem que também tomar cuidado, porque se ele é uma substância química, ele também pode trazer riscos, ele também pode provocar uma intoxicação, por exemplo. Então, é importante a gente entender como é que a gente usa esses óleos. Então, nesse estudo, eles fizeram 7 sessões de 10 minutos, 2 vezes por semana. Então, por semana, 2 sessões de 10 minutos, até totalizar 7 sessões. Então, 10 minutos já é um tempo que alcança resultados? Eles demonstram que sim. Então, como é que era feito isso? É inalação seca, inalação úmida? Eles colocavam algumas gotas desta solução num aromatizador, num difusor de ambientes, e deixavam o aluno ali deitado próximo ao difusor durante 10 minutos, inalando o óleo essencial. E eles identificaram que sim, que teve uma redução de estresse importante de 24% e de ansiedade em 13% no grupo aroma. Mas também teve uma redução de estresse e de ansiedade no grupo controle. Sim, porque só o fato de você parar num lugar adequado, com pouca luz, relaxar e inspirar o ar com o óleo essencial, ou um ar mais úmido, pensar na sua vida, relaxar um pouco, isso já ajuda na redução do estresse. Mas o que é importante neste estudo? Eles demonstraram que tem um efeito placebo, sim, mas o resultado obtido pelo uso dos óleos essenciais foi superior a um efeito placebo, ou seja, foi superior a uma sugestão. Porque só o fato de você ser incluído no estudo desse, você se sente cuidado e isso pode te induzir a um efeito placebo. E eles demonstraram que não, que é muito mais que um placebo.